O advogado Anderson Máximo de Holanda foi empossado como desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás na vaga destinada ao 5º Constitucional da Advocacia. E é com o desembargador que a gente conversa a partir de agora aqui no Sagres Sinal Aberto, em áudio e vídeo. Desembargador, obrigado pela entrevista, o contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. É um prazer poder estar com vocês nessa manhã. Bom dia. Anderson, o senhor tomou posse na semana passada, né, com a presença do governador e de demais autoridades, representando o 5º Constitucional. O senhor foi eleito, né, numa disputa na OAB, ficou em primeiro lugar, foi incluído na lista sextupla, que foi para o Tribunal de Justiça, e lá o Tribunal de Justiça elaborou essa lista que o governador nomeou o senhor. A minha pergunta é o seguinte, o senhor foi também secretário do governador, né, chefe da Casa Civil. Essa relação entre o senhor e o governador vai interferir no seu trabalho como desembargador? Cileide, foi uma longa eleição. Assim como o ano de 2020 tem sido um ano atípico para todos nós, essa eleição era para ter ocorrido no dia 25 de março. Faltavam 7 dias para ocorrer a eleição na OAB. E para se ter uma noção, esse debate sobre a vaga ele vem desde maio do ano passado. Em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, definiram que essa vaga nova, uma vaga nova, seria a vaga da OAB. Então se abriu, cumpridas todas as formalidades, lançado o edital. As inscrições foram até o dia 28 de novembro do ano passado e se marcou a data para a eleição na OAB no dia 25 de março. Faltavam 7 dias para a eleição, veio o decreto estadual, né, com o fechamento e a vedação das reuniões públicas, privadas, com aglomeração. E essa eleição ela foi adiada, sem data e sem definição de quando ela aconteceria. O que gerou, sem sombra de dúvidas, para mim, com certeza para os demais candidatos, uma certa angústia, até para saber qual a forma de condução que a gente teria nesse momento, até o final da eleição. O presidente da OAB, né, dentro da OAB e dentro da própria caminhada no tribunal, tive o zelo e o cuidado de mostrar minhas qualidades, né, aquilo que eu tenho como bagagem profissional, né, aquilo que eu posso somar ao tribunal. Então, o presidente da OAB sempre nos seus discursos dizia o seguinte, doutor Luiz Flávio, nós emprestamos o Anderson para a candidatura. O advogado Anderson Máximo está emprestado para a candidatura e, se der certo, nós estaremos emprestando um quadro que tem, né, competência para o tribunal. Eu tive sempre o zelo e o cuidado da minha caminhada profissional, Cileide, de exercer a técnica. Esses dias eu estava tendo o cuidado de olhar uma reportagem sobre mim nas redes, dizendo, olha, ele é tido como um moderador, um conciliador. Pode ter certeza que ao longo dessa jornada, toda a minha caminhada foi investigada, meus atos foram analisados, uma campanha, volto a dizer, duríssima, uma campanha que eu sempre ouço vocês, sei da vasta experiência de vocês, também tive o meu pai que foi vereador por 2 vezes, conheço um pouquinho desse processo eleitoral, mas eleição igual essa eu nunca vi na minha vida. Graças a Deus, né, eu posso dizer ao cidadão goiano, a todos, que chego no tribunal, né, com a consciência tranquila, para fazer o meu melhor, para levar a minha experiência e fazer justiça. É óbvio que qualquer processo em que eu perceber que haja uma motivação íntima, eu vou me declarar suspeito, mas a convicção é de que eu vou ali para fazer o meu melhor, né? Graças a Deus, com as votações que tive, tanto na OAB quanto no Tribunal de Justiça, eu chego com uma musculatura muito importante. Então, o cidadão goiano pode ficar tranquilo que vai ter ali um julgador que vai, como sempre fez na sua caminhada profissional, pautar pela ética, pela justiça. Tanto hoje o meu primeiro ato ontem foi já abrir um processo seletivo, quero analisar currículos, para eu reforçar meu gabinete, critérios objetivos de seleção. Vocês me conhecem, enfim, é isso aí que eu
eu quero levar para o tribunal. Bom, o senhor entra como representante da OAB. O que significa isso? O que significa um desembargador representando um segmento? Ou, a hora que entra lá, torna-se um magistrado como outro qualquer? É assim que o desembargador oriundo do 5º da OAB ou do Ministério Público toma posse, ele já se torna um magistrado e passa a integrar a carreira do Poder Judiciário. Eu mesmo tomei posse no último dia 27 e no mesmo dia me exonerei do cargo de Procurador de Estado. Agora, os livros, toda a história do chamado 5º Constitucional, de representantes que são egressos da advocacia e dos representantes que são egressos do Ministério Público, a grande justificativa que se existe para essa forma de escolha é a reoxigenação dentro do tribunal. Então, você tem voz que vem do Ministério Público e você tem voz que vem da advocacia, para trazer também essa forma um pouco diferente de enxergar a justiça e fazer alguns complementos, algumas discussões, alguns debates, né, para que a justiça como um todo possa se inteirar dos atores. Sabemos que os atores participam do sistema de justiça. São os advogados, por via óbvia, a advocacia, né, a OAB, o Ministério Público, né, os próprios juízes, que são os atores que fazem o funcionamento da administração da justiça. O senhor chega agora, né, passou a ter uma experiência longa aí como procurador do Estado e entra na magistratura. Qual que é a visão do senhor como procurador do Estado, que atuava como advogado, né, e do Poder Judiciário brasileiro, e específico do Poder Judiciário goiano? É diferente. O advogado, popularmente nós falamos que o advogado ele pede deferimento, então nós postulamos, na minha condição de uma atuação mais maciça na área pública, eu sempre pautei minha conduta pela defesa bem intensa da administração pública, do dinheiro público, de resguardar qualquer tentativa de dilapidar isso. E quando nós sentamos do outro lado da cadeira, a gente passa agora a analisar os pedidos que são formulados. E são muitos processos. O Brasil é um país com características de judicializações. O brasileiro, qualquer problema entre vizinhos, ele tem como característica, vou resolver na justiça. Então, nós temos aí milhões de processos. Houve um trabalho intenso aí do CNJ para que fossem baixadas as estatísticas, mas há algum tempo nós tínhamos mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, com a dificuldade de andamentar. A administração pública é a parte que tem maior número de processos no Poder Judiciário. Por volta de 80% dos processos que existem no Poder Judiciário tem a administração pública como parte ativa ou parte passiva. E é preciso, na minha opinião, que também conversemos com os gestores públicos para que haja uma política de inteligência, seja na edição de leis, seja na própria cobrança do crédito tributário, política de inteligência para evitar que essas demandas abarrotem no Poder Judiciário. O cidadão brasileiro quer, ao pedir ao Judiciário, a resposta célere, imparcial, de qualidade, e é isso que eu pretendo, Cileide. Eu já sou um homem, como você falou, que já tive algumas missões, alguns desafios, não vou mudar o mundo, mas eu quero fazer minha parte, onde estive, fiz bem feito. Estou tendo o critério de montar um gabinete técnico, o critério de analisar, como eu disse ontem, na minha primeira reunião da equipe já, eu serei o desembargador que vai saber até o papel mais singelo que é adentrar o gabinete, a decisão mais importante vai passar pela minha mão, para que eu tenha total consciência daquilo que está saindo, principalmente prestar o meu melhor serviço. O senhor, como advogado e agora como magistrado, o senhor está dizendo que teve, melhor, até refazendo a minha pergunta, como procurador do Estado, chefe de gabinete, melhor dizendo, eu me lembro que o senhor determinou que se fizesse um levantamento
de todas as leis e regulamentos existentes no Estado, porque havia uma ideia de que muitas delas já tinham perdido validade por conta de novas leis, novas mudanças. Como desembargador, é possível o senhor ter essa atuação, ou seja, tentar levantar o emaranhado de leis e projetos dos municípios, do Estado como um todo, até para facilitar o trabalho do desembargador e dos juízes? Essa é a minha expectativa. Eu quero, dentro dessa experiência, venho conversando muito com o presidente Walter Carlos Neves, com o desembargador Carlos Antônio Carlos França, para que eu possa também colaborar. Temos quadros valorosos dentro do tribunal que já fazem um trabalho parelho, mas levar essa experiência, por exemplo, dentro da Assembleia Legislativa, próprio Executivo, para que a gente qualifique. Eu lembro quando eu estive aí com vocês, na condição de secretário da Casa Civil, e essa era uma das missões que eu tinha, até íntima, de poder qualificar a produção legislativa do Estado de Goiás, de poder retirar do mundo jurídico leis e decretos que já perderam a eficácia, que servem apenas tão somente para abarrotar o arcabouço jurídico, a quantidade de normas e gerar controvérsias. Apesar, como eu te falei, foi uma eleição muito longa, eu fiquei um ano exatamente dentro da minha exoneração até a minha posse agora como desembargador fora da Casa Civil, mas muitos projetos foram concluídos. Hoje nós temos aí inúmeros projetos dentro daqueles que nós iniciamos, que foram concluídos e que estão avançando no sentido de trazer, primeiro, a produção legislativa de qualidade, segundo, retirar do mundo jurídico aquilo que já não tem mais eficácia. Esse é o mundo moderno. Já há um problema grave na administração pública, vocês sabem, que é a questão orçamentária. Nós temos um Estado com dificuldades, Estado brasileiro, como digo, com dificuldades orçamentárias grandes, as demandas não param de crescer, e o Poder Judiciário, sem sombra de dúvidas, não é um poder que foge a essa regra, então é preciso trabalhar com inteligência. E eu penso que o trabalho da prevenção ele é o mais importante. É você ir lá na base e conversar com diálogo, que é aquilo que eu gosto muito de fazer, dialogar e dizer, vamos melhorar essa produção legislativa, ou retirar do mundo jurídico, para que a gente desague menos ações na justiça. Porque aí, com certeza, a gente faz uma máquina administrativa mais inteligente, mais eficiente rodar. Bom, o senhor disse que não pensa mais, não acha que vai mudar o mundo, mas pode fazer o seu melhor. Dentro do Tribunal de Justiça, o que o senhor mudaria se o senhor pudesse mudar? Bom, nós somos 42 julgadores, vários juízes de primeiro grau. Eu quero ser marcado por alguns quesitos. Primeiro, o desembargador do diálogo. Quero dialogar com todos os meus pares, assim tenho feito. Procurei praticamente 100% dos meus colegas desembargadores, estou visitando. Então, quero ser marcado pelo diálogo. Segundo, ser o porta-voz da cidadania. Eu tenho um compromisso, até pela votação que tive com os advogados, com o cidadão goiano, de receber as demandas republicanas e institucionais e poder ser esse porta-voz dentro do tribunal. Terceiro, a acessibilidade restrita. Desde ontem eu já tenho recebido vários colegas advogados. O que o colega advogado precisa? O que ele sempre reclama? Bom, eu quero ser ouvido. Eu produzi uma peça processual, eu quero pelo menos explicar qual é a minha tese. Se vai ou não vai dar certo, se vai ser deferido ou não vai ser deferido o meu pedido, é outra coisa. Mas eu quero pelo menos ter a condição de discutir isso. Então, no meu gabinete, ontem mesmo eu já disse, o advogado ou advogada que aqui estiver, é obrigação nossa que ele saia melhor do que ele adentrou. Bem tratado, ouvindo ele, dando a condição de acessibilidade. E a partir desse movimento, Sileide, eu acho que a gente entra nas pautas institucionais. Eu confesso que, como eu cheguei ontem, ainda preciso me inteirar melhor, mas esse é o Anderson Máximo magistrado, que vai pautar o diálogo, a acessibilidade e querer ser, de fato, ser o porta-voz da cidadania. Durante a campanha, eu fui muito questionado pelos advogados do interior. Minha esposa é presidente de subseção da OAB do interior, conheço as agruras da advocacia do interior, as dificuldades que ela enfrenta. Então, são situações que, lentamente, eu quero receber essas demandas, e discutindo, e pautando, e conversando, para que a gente possa solucionar juntos. Como Casa Civil
Por exemplo, eu lembro problemas na subseção de Cristalina, problemas na subseção de Itapuranga, né? Fui nessa condição à diretoria do Fórum, à presidência do Tribunal de Justiça, para que a gente pudesse discutir a questão da entrância. Fomos extremamente bem recebidos, a questão foi resolvida. Então é isso, problemas existem e sempre existirão. Nós temos que ter a habilidade de resolver esses problemas. Uma curiosidade, desembargador, qual que é a sua opinião sobre esse debate aí de prisão em segunda instância? Olha, eu acho que tudo tem que ter um cuidado, determinadas tipificações, eu penso que é possível avançar no sentido de sanção, né, da aplicação da prisão na segunda instância, mas em outros nós temos que ter cuidado. Então, eu acho que é uma matéria que a Constituição, nesse momento, assegura que tem que ter o trânsito julgado. Nós já estamos vendo o Supremo com um debate intenso, há projetos de lei e da própria emenda constitucional de alteração no Congresso. Eu sei que o jornalismo ele é importante porque ele instiga, ele fomenta, ele traz a voz popular, ele faz o debate acontecer, mas é preciso analisar todas as nuances. Quais repercussões isso aí possa gerar mesmo para o próprio cidadão. Então, o senhor entende que a Constituição exige o trânsito em julgado? O senhor é daqueles que acham que, se para prender em segunda instância, tem que se mudar a Constituição? Hoje é o que está posto. No direito existe a chamada hermenêutica jurídica. O que é hermenêutica jurídica? É a interpretação da norma. Como magistrado, eu passo a aplicar essa chamada interpretação da norma. Então, pode ser, como está dito na Constituição, né? Ninguém é condenado a não ser com trânsito julgado da sentença condenatória. Está escrito dessa forma. Agora, a interpretação que eu vou dar a essa norma é a chamada hermenêutica jurídica. E esse é o momento do debate que nós estamos enfrentando. E aí são os juízes dos tribunais, né, de justiça, dos TRFs, do STJ, dos ministros do STJ, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vão fazer esse debate da hermenêutica jurídica. Agora, se chegar na conclusão da hermenêutica, que de fato a aplicação da norma, né, a mens legis, a mente legislativa quis dizer que é tão somente com o trânsito julgado, aí precisa de fato uma alteração na Constituição para dizer, ó, não é assim, agora passa a ser assado. E aí é uma nova visão, um novo debate, uma nova forma de se ter essa interpretação. Pois é, mas o STF decidiu que atualmente está valendo a decisão do STF que pode prender após segunda instância. Mas o próprio STF ainda vai reavaliar isso. E há aqueles que acham que o STF tem que voltar a considerar que a prisão em segunda instância só pode ocorrer com trânsito em julgado. O senhor é defensor de que o STF reveja essa decisão? É isso que eu estou entendendo? Sou defensor de que essa matéria seja amadurecida. Eu acho que a matéria, a coisa mais sagrada para o ser humano, chama-se liberdade. Eu não estou dizendo quem é o autor do crime, nem qual crime que seja, mas a maior liberdade que nós temos, consagrada ao longo dos milênios, é a nossa liberdade. Então, eu acho que é preciso amadurecer esse debate. E aí é importante a participação de todos os atores, porque, volto a dizer, o próprio jornalismo, vocês têm um papel importante, né, representantes do Executivo, do Legislativo e principalmente do Judiciário, para que ocorra o melhor, né, e não as paixões, não somente, ou as opiniões um pouco assodadas que possam acontecer num debate, volto a dizer, muito importante, que é a liberdade individual. Desembargador, para concluir da minha parte, o senhor se coloca entre os advogados e agora magistrado da linha punitivista ou garantista? Eu estou lotado hoje numa Câmara Civil, estou na terceira Câmara Civil, uma Câmara com valorosos colegas. Eu venho de uma cátedra, né, pública, mas acho que, acima de tudo, o que tem que ser respondido e tem que ser defendido é o interesse coletivo, o interesse do cidadão. Então,
cada processo vai ser analisado, cada processo vai ser estudado, cada decisão é, de fato, uma decisão, são interesses que estão ali dentro daquele bojo do debate. Agora, é fazer justiça. Eu acho que eu te dizer, Sileide, hoje assim, eu sou um homem eminentemente garantista, não, eu sou uma pessoa que vai afastar todo o garantivismo e gerar, né, as inovações. Calma, serenidade e prudência são quesitos que eu sempre adotei na minha caminhada, né? Preciso estudar caso a caso, avançar nas decisões prolatadas nos casos, e assim você vai construindo essa forma de entender e de enxergar, né, como é que está se dando essa construção. Rubens. É isso, Anderson. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Parabéns pela vitória, pela articulação, né? E a conversa aí primeiro com a advocacia, depois também no tribunal. Parabéns pela vitória. E agora, desembargador, parabéns pela vitória e um ótimo trabalho para você. Obrigado por conversar com a Sagres aqui sempre, inclusive agora também como desembargador. Anderson, um abraço e bom trabalho. Mas prazer, te agradeço. Agradeço a Sileide, é sempre muito bom vê-los, ouvi-los, e que vocês continuem esse trabalho importante de levar, né, de ser a voz, o porta-voz aí, né, do debate político e das causas propositivas para a nossa sociedade. Um abraço. Obrigada a todos os ouvintes, viu? E muito bom revê-los. Parabéns, Anderson, pela posse e pela vitória lá na OAB. Isso. Obrigado, Anderson Máximo, que é desembargador, portanto, empossado, né? Depois desse processo de escolha na advocacia. É a vaga destinada ao 5º Constitucional da Advocacia, primeiro com a lista sêxtupla saída pelo Conselho da OAB. Essa lista se tornou tríplice e depois pela indicação do governador, empossado Anderson Máximo, desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás. Em entrevista exclusiva aqui à Sagres, e você confere destaques, a íntegra da conversa, acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.